Fala galera do Bola Quadrada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais notícias do mundo do futebol, as notícias mais atuais, por sinal, né? Então vamos lá, a primeira notícia que eu coloquei aqui hoje é do Santos. Por que o Santos? Porque o Santos está querendo a volta do Neymar. O presidente Marcelo Teixeira, atual presidente, que foi eleito no dia 9 de dezembro, no sábado, logo após o rebaixamento do Santos, que é uma pena, né, ver o Santos rebaixado, ou não, né, alguns estão felizes aí também por ter visto o Santos rebaixado, o Corinthians já foi rebaixado, já tiraram sarro, então faz parte. Mas mesmo assim, hein, na eleição lá teve o maior quebra-quebra naquele lugar lá na onde eles fazem a votação lá do Santos, lá, enfim, teve o maior quebra-quebra, mas o Marcelo Teixeira foi eleito e vai começar a mexer ali, ele tem um triênio todo para poder renovar a estrutura do Santos ali, trazer novos jogadores, revelar novos jogadores, que isso é uma coisa que o Santos fazia muito bem e faz muito bem, mas esse rebaixamento aí atrapalhou um pouco as coisas, ou não? O Marcelo Teixeira ele deixou claro que já conversou ou está conversando com o pai do Neymar, até porque o Neymar e o pai do Neymar, eles têm algumas empresas e uma delas é referente a patrocinadores. Inclusive o Santos, ele conseguiu o maior patrocinador dele através da empresa do pai do Neymar, né? E eles estão conversando e quem sabe numa possível volta do Neymar. Mas eu acredito que essa volta não seja para o próximo 2024 aí não, para disputar o Brasileiro da Série B. Eu acho que o Neymar não ia se sujeitar a disputar a Série B do Brasileirão. Um jogador do nível dele, eu acho que vai um pouco, até pro ego dele, eu acho que não seria legal, né? E ele também tem um contrato lá nas Arábias, né? Que é um contrato de um valor bem exorbitante, né? Mas eu acredito que o Santos, fazendo um bom trabalho na Série B e voltando à elite do brasileiro, para a Série A do brasileiro, eu acredito muito que o Neymar venha. Até porque o Corinthians fez algo parecido, né? Quando o Corinthians foi rebaixado, ele subiu e trouxe o Ronaldo Fenômeno. Vocês se lembram disso muito bem. E foi muito bom para a visibilidade do Corinthians isso daí. Inclusive, na sequência, o Corinthians foi campeão do mundo. Então, quem sabe essa não seja a visão do Neymar pro ano não de 2024, né, de 2025. O Neymar está com 30 e poucos anos ainda, então acredito que em 2025 ele tenha plenas condições de estar disputando o brasileiro da Série A e levar o nome do Santos novamente às alturas, né, ao nome que realmente merece o Santos, não essa mancha no elenco não, no clube, né? Essa mancha do Série B, assim como teve o Corinthians também, e outros grandes Grêmio, outros grandes clubes, que faz parte também. Eu acho que o futebol se torna bacana por causa disso, pela possibilidade de qualquer clube que tenha tido uma má gestão cair. Porque o fato do clube cair é realmente uma má gestão do clube que foi na época, né? Então o Santos esse ano teve uma má gestão, assim como outros grandes clubes, como o Corinthians teve uma péssima gestão. Cuiabá, Coxa, então, a Cuiabá não, Cuiabá foi bem, inclusive, deixa pra lá o Cuiabá, né? O Cuiabá foi bem. Cuiabá, inclusive, tem uma gestão boa há um bom tempo já se mantendo ali, ele subiu da Série B e nunca mais caiu, né? Então, parabéns pro Cuiabá. Mas o Vasco, inclusive, que teve uma gestão ridícula também para manter, conseguiu escapar do rebaixamento, mas ali no limite, né? Enfim, eu acredito que o Neymar até possa vir realmente para o Santos, mas para 2025, não atualmente. Eu acredito muito que ele venha para jogar e para também fazer alguma gestão ali, né? Ajudar, até porque quem não quer jogar do lado do Neymar, né? Um exímio jogador, um excelente jogador, seria muito interessante para o Santos. Apesar dele ter muitas facilidades com lesões, né? É um jogador que tem que tomar muito cuidado, principalmente aqui no Brasil, com gramados que são de baixa para péssima qualidade, né? Tirando algumas exceções, o Allianz Parque,
a Arena do Corinthians, né, a Neoquímica e alguns outros gramados, mas a sua grande maioria são gramados terríveis, né? Então eu acredito muito que o Neymar possa vir, o Marcelo Teixeira consiga negociar essa vinda dele para 2025, concluindo até o mandato dele em 2026, com o Neymar lá e fazendo com que o Santos volte a ter o brilho que tinha anos atrás, né? Então essa é a primeira notícia. Muito provavelmente eu acredito que o Neymar venha para 2025, hein? Fiquem espertos aí, torcedores do Santos, que é uma boa, hein? A segunda notícia que eu tenho aqui, para não me estender muito, é sobre as dispensas no Corinthians. Essa daí, meus amigos, vai dar o que falar, hein? Muitos jogadores serão dispensados no Corinthians. Eles têm, o Mano Menezes já falou que quer ter mais ou menos ali uma dispensa de 20 jogadores. Não só a dispensa, mas na verdade, muito que acontece ali é o fim de contrato de muitos jogadores, né? Eu tenho aqui uma relação deles, jogadores que estão em fim de contrato, que são eles: Gil, Fábio Santos, Juliano, Cantillo, Maicon, Paulinho, que nem apareceu, se machucou e sumiu, Bruno Mendes fez um campeonato ok, Juan Oliveira, um dos piores jogadores que eu já vi passando pelo Corinthians, o Juliano fez um campeonato ok, um jogador muito esforçado, ajudou muito o Corinthians em muitos momentos. O Gil é um excelente jogador, foi um excelente jogador, eu tenho um respeito muito grande pelo Gil, mas a idade pesa, né? Principalmente para zagueiro, pegando aquela molecada e correndo. Meu irmão, teve horas lá que foi de assustar, hein? O Gil realmente ele deixou a desejar muito em alguns momentos, mas cara, tem todo o meu respeito, um jogador no seu passado magnífico, até esse ano fez grandes partidas e gols que ajudaram muito, foram decisivos para o Corinthians, né? Então, o Fábio Santos, uma história maravilhosa pelo Corinthians, um jogador sensacional, mas realmente também a idade ali deu uma pesada e em alguns momentos algumas falhas ali que a equipe adversária conseguiu explorar ali alguns momentos de dificuldade do Fábio Santos. Então foi realmente, mas é um jogador também, foi um jogador excelente, magnífico, a torcida deve muito respeito a esses jogadores, com exceções de alguns aqui, como eu falei, o Juan Oliveira, um péssimo jogador, o Maicon, uma passagem ridícula pelo Corinthians, o Paulinho, nem sei o que foi fazer no Corinthians, foi dar oi de caminhão lá e já saiu com o mesmo caminhão para fora lá, então ridículo, né? Então esses são alguns jogadores que fazem parte dessa lista de dispensa, que acaba o contrato deles agora, então provavelmente o Mano Menezes não vai contar com eles, e também o Corinthians vai passar por um momento muito complicado de reformulação com a saída desses jogadores. O Corinthians precisa de peça de reposição em todos os setores, zaga, lateral, meio de campo, centroavante. O Yuri Alberto não conseguiu se encontrar esse ano no Corinthians, ele não achou a bola, ele marcava gol difícil e os gols mais fáceis ele perdia de forma ridícula. Então com certeza o Corinthians também vai atrás de um atacante, um meia armador. Renato Augusto também provavelmente vai fazer parte dessa lista de dispensa. O Renato Augusto é um jogador também uma qualidade, ele é um jogador fino, um jogador que tem um passe, uma finalização muito boa, mas realmente também as lesões atrapalharam muito ele, a idade atrapalhou muito ele, em alguns momentos a gente via ele andando em campo, em momentos que não era para estar andando. Se ele tivesse talvez 2 anos a menos aí, ele estaria correndo para lá e para cá, mas é um jogador ok, extremamente esforçado, mesmo com todas as suas dificuldades, ele se doou para o elenco do Corinthians, ele fez o melhor que ele pôde, e tem o meu respeito também, o Renato Augusto, todo o meu carinho para ele aí também. Agora, também tiveram jogadores que se destacaram, né? Jogadores não, talvez o Cássio também é um dos possíveis dispensados aí. Claro, se ele quiser, parece que ele quer muito voltar para o Grêmio, encerrar sua carreira no time que revelou ele.
Então, existe uma boa possibilidade, mas para mim, a cereja do bolo do Corinthians, se é que teve uma cereja do bolo, porque essa temporada do Corinthians foi ridícula, esse Brasileirão do Corinthians foi absurdo de ruim, mas teve um jogador que realmente chamou muita atenção, não só minha, mas de muitas pessoas, muitos torcedores do Corinthians e principalmente das pessoas de fora, e temos aqui uma possível transferência, já tem olhares, as pessoas estão cuidando e tem olhares realmente do PSG. O PSG está muito interessado em levar o Moscardo, uma excelente revelação do Corinthians, e eu acredito muito que esse jogador vai fazer sucesso, viu? Inclusive, o zagueiro do Corinthians lá, eu esqueci, o Murilo tá jogando muito bem no Nottingham Forest, então ele tá se destacando lá, foi um excelente zagueiro que apareceu no Corinthians também nessa temporada, então tiveram alguns jogadores aí que se destacaram bastante, né? Mas enfim, acredito que essa nova gestão do Corinthians vai ter muito trabalho mesmo, terão que fazer contratações pontuais, sem essa de medalhão, esse negócio de medalhão em clube para chinelinho, para se aposentar no clube ganhando milhões, por favor, clubes do Brasil, parem com isso, parem com isso. Se o jogador quer se aposentar no clube porque ele ama o clube, então não ofereçam milhões para ele, porque vamos tomar exemplo, o Santos, o Corinthians, o Vasco, que tiveram jogadores extremamente caros, que não fizeram nada, que deixaram os seus times no buraco, ganhando milhões, e se talvez o clube tivesse colocado mais jogadores da categoria de base, poderia até estar passando por um momento difícil com esses jogadores de base, mas com certeza iria revelar muito mais jogadores e dar mais casca para essa base, deixar eles mais casca grossa, mostrar como é que é a ascensão, já que é para ficar na zona de rebaixamento, já que é para ficar próximo ali do um mau exemplo de como se jogar bola, eu tenho certeza que essa base vai se doar muito mais do que muitos jogadores que estavam lá dentro. Porque talvez o clube paga milhões para... Vamos tomar por base aí Yuri Alberto ganhando 1.200.000 lá, e daí o clube não tem condições de pagar o salário dele, ele vai querer jogar bola? Claro que não. Não adianta vir falar para mim que o cara vai se doar em campo se não está recebendo o salário dele. E a culpa nem é dele. A culpa é da diretoria, que contrata o cara, que faz um contrato absurdo e não tem condições de pagar ele depois. Então eu acredito muito que os clubes devem repensar, esses diretores que estão entrando agora com novas oportunidades, deveriam pensar em fazer elencos com salários mais enxutos, pensando na saúde financeira do clube. Então acredito que esses, Marcelo Teixeira e o Melo lá no Corinthians, eles vão pensar nisso daí, nessa questão financeira, na dificuldade que os clubes estão passando, e vão fazer uma gestão bem melhor do que as anteriores que estavam passando, até porque eles são oposições, né? Então, por favor, estamos de olho, o Bola Quadrada aqui tá de olho em vocês nessa gestão, trazendo as notícias, hein? E a terceira notícia, não menos importante, na verdade talvez a mais importante dessas notícias, é a SAF do Atlético Paranaense. Senhores, eu sou aqui de Curitiba, sou do Paraná, e o Atlético Paranaense realmente é um exemplo de clube, viu? O Petralha, o diretor lá, o presidente do Atlético Paranaense, ele vai estar numa reunião nos Estados Unidos, ele talvez não, né? Porque ele está passando por um momento de saúde muito complicado, e talvez ele não consiga estar participando disso, mas ele com certeza vai ter dedo dele aí, porque ele é um senhor muito forte e vai estar orientando essa SAF. Alguns representantes estão indo para os Estados Unidos, talvez assinar o recorde de SAF, não sei se do mundo, mas com certeza do Brasil. A SAF que o Atlético Paranaense está fazendo, ele está negociando, eu marquei aqui, ó, com o Bank of America e a XP Investimentos. São dois grandes bancos, e eles estão negociando, pasmem, 40% da SAF do Atlético Paranaense por 3 bilhões de reais. É isso mesmo, vai ser a SAF mais cara.
3 bilhões. São 600 milhões de dólares que estão sendo negociados. Mas, vem cá, vamos falar sem clubismo nenhum. A gestão do Atlético Paranaense nos últimos anos foi sensacional, revelando muitos jogadores. A saúde financeira do clube é um absurdo, é algo sensacional que o Petralha fez com o Atlético Paranaense. Tem meu respeito, total respeito, e infelizmente ele está num momento de saúde bem complicado. Ele já é um senhor de idade, mas ele revolucionou a gestão de um clube de futebol. Então ele tem todo o meu respeito. Eu sou do interior de São Paulo, até então eu era um cara que tinha um clubismo muito grande pelos... não entendia como é que funcionava aqui no Paraná e tudo mais, ou em outros lugares do Brasil, mas depois que eu vim para cá e eu comecei a entender o Atlético Paranaense, não sou torcedor do Atlético Paranaense, mas o que o Petralha fez pelo futebol brasileiro, mostrando essa gestão e o que ele está fazendo pelo Atlético Paranaense, é de respeito. Então, eu acredito que o Atlético só tem a ganhar com isso daí. Ano que vem, se eu não me engano, é o centenário do Atlético Paranaense e eles vão fazer uma gestão muito boa, eles vão contratar jogadores pontuais e eu tenho certeza que a Sul-Americana vai ter... Inclusive, a Sul-Americana vai ser, acho que, uma das Sul-Americanas mais difíceis dos últimos tempos, né? Boca Juniors, Atlético Paranaense, Corinthians, serão times com uma história muito grande disputando uma Sul-Americana. Olha, talvez seja mais importante a Sul-Americana do que a Libertadores da América, hein? Olha, quem diria? Mas enfim, eu acredito que o Atlético vai fazer ano que vem uma campanha acima da média e vai conseguir converter esses 3 bilhões de reais em investimentos na sua SAF, né? Então, pessoal, é isso. O Bola Quadrada trouxe as notícias do dia e espero estar com vocês novamente assim que possível, meus amigos. Um grande abraço. Fui!